Vamos todos mais uma vez recitar agora somente a divisa. Pode colocar de novo, Laura, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos estar meditando sobre o tema Jesus transforma. Todos juntos, apenas a divisa, vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Chegamos a mais uma campanha de missões nacionais. E particularmente eu aprecio muito esse tempo de campanha de missões, porque um legado missionário que minha mãe deixou é muito forte. Ela amava missões, ela respirava missões, tanto que a existência da Igreja Batista ali Norte é fruto do trabalho missionário de alguém que amava missões, fazer e realizar missões nacionais. E aqui em Brasília, ela com a sua disposição, orientada pelo Senhor, ela pôde estabelecer esse trabalho aqui na L Norte. E eu tive o privilégio de ser chamado para o ministério pastoral num culto missionário, pastor Bento, num culto missionário, em ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que ocorreu aqui no Distrito Federal há alguns anos. Então, falar do amor de Deus é muito especial para mim e creio que para toda a igreja. Testemunhar que Jesus Cristo salva, que Jesus transforma vidas, é uma oportunidade maravilhosa, é uma oportunidade muito especial que nós temos enquanto aqui vivemos. Aliás, a missão da igreja é esta: anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, anunciar que Jesus Cristo é a única esperança, anunciar que só Jesus Cristo salva, é dizer para o perdido pecador que ele pode mudar a sua vida ao entregar o seu coração a Jesus, e Jesus pode transformar a vida dessa pessoa. É dizer a uma pessoa que ela pode ter a sua história mudada pelo poder salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é muito especial, meus irmãos. Missões é algo maravilhoso na vida da igreja. O amor por pregar a mensagem de salvação deve ser pujante na vida da igreja, na vida daqueles que um dia também foram alcançados pela mensagem do Evangelho de Deus. E o campo missionário está à nossa espera. O campo missionário está à porta, como disse ali o pastor Gilson no final do culto do domingo passado. Nós estamos aqui para servir. Nós temos um vasto campo missionário. E a pergunta oportuna que se faz necessária nesta ocasião é: o que nós estamos fazendo? Será que o ardor missionário permanece vivo em nossos corações para o cumprimento do chamado? Será que nós estamos de fato dispostos a realizar missões? Será que nós estamos engajados na obra, desejando expandir o reino de Deus através da proclamação do Evangelho, através dos nossos joelhos no chão, das nossas orações, através das nossas contribuições financeiras para o sustento dos nossos missionários? O tempo é agora, meus irmãos. O tempo urge. As pessoas precisam ouvir que Jesus é o Senhor e o único Senhor e Salvador. As pessoas precisam saber o que Jesus pode fazer, quem Ele é. As pessoas precisam experimentar o amor de Deus em suas vidas. E o tempo para esta tarefa é agora. Você já parou para pensar quantas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, quantas dessas pessoas estão até próximas a nós, dentro do nosso convívio, quem sabe dentro da nossa própria casa, pessoas que precisam entregar os seus corações a Jesus, pessoas que precisam reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Há muitas pessoas, meus irmãos, há milhares de pessoas que precisam do amor, ouvir o amor de Deus para que elas possam entregar os seus corações, as suas vidas a Jesus. O que nós estamos fazendo? Qual a mensagem que nós estamos pregando? Qual tem sido o nosso testemunho? Também quero
chamar a atenção dos irmãos, eu me incluo em primeiro lugar, com relação a isso também, ao nosso testemunho. Será que nós estamos dando testemunho de quem servimos, de quem somos, através das nossas palavras, como o irmão já autorou, das nossas palavras, das nossas ações? Tem muita gente que se diz crente e que está brincando com o Evangelho, está brincando com as coisas do Senhor, que não está dando devido testemunho. Tem muita gente por aí que não está honrando o nome de Cristo, porque está vivendo uma vida de forma irresponsável. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido amigo e irmão, Deus está notando todas as nossas ações, e um dia Ele irá nos cobrar. Fazer missões requer compromisso da igreja. Fazer missões requer compromisso dos membros da igreja, a começar pelo testemunho. Nós precisamos, amados irmãos, remir o tempo e aproveitar as oportunidades que temos para ser bênção, para sermos bênçãos em nossos lares, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, na vizinhança, em todos os lugares. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós acabamos de sair de uma campanha de missões estaduais que falava a respeito disso. Testemunhas de Cristo, testemunho de Cristo eu sou. E nós devemos ser testemunhas de Cristo em todos os lugares, em todos os ambientes, não somente aqui dentro das paredes de um templo, mas em todos os lugares. Nós devemos proclamar através do nosso testemunho de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade a respeito da nossa conduta, do nosso agir. Nós somos os instrumentos de Deus para levar a mensagem de amor, de libertação para todas as pessoas. E esta é uma responsabilidade da igreja. Não é a ONG tal responsável que tem essa autoridade, não é o governo tal, não é o partido tal, mas somos nós, a igreja de Jesus. Sou eu, é o irmão, somos nós quem temos a autoridade, a virtude do Espírito Santo para pregar, para cumprir o ID, para proclamar que Jesus Cristo salva. Somos nós, a tarefa é nossa. Nós que fomos alcançados pela graça redentora de Cristo, nós que entregamos as nossas vidas, os nossos corações a Jesus, nós que fomos libertos das trevas e passamos a ser cidadãos do céu. Nós que fomos salvos por Jesus, nós temos esta virtude do Espírito Santo para testemunhar aqui na Ilha Norte, em Tabatinga, em Ceilândia, em Samambaia, em todos os lugares, que há somente um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos esta preciosa oportunidade de testemunhar de Jesus. Isto não é uma tarefa somente dos pastores, não é somente uma tarefa da liderança ou da comissão de evangelismo, mas a igreja em sua totalidade. Somos todos responsáveis para realizar esta tarefa. Uma vez, quando eu dirigia a primeira igreja batista no Parque Velho, Jardim Gá, uma senhora já de certa idade, chamada Irmã Mara, ela passou a frequentar a igreja, a visitar em alguns cultos, e ela tinha muitos problemas de saúde. E numa certa oportunidade, eu e a Késia fomos ali na casa dela, e ela falou: pastor, irmã, só um minutinho que eu vou pegar uma coisa. Ela veio com 2 cestas grandes, não sei se a Késia lembra desse detalhe, 2 cestas assim, cheias de remédio, cheias de caixas de remédios. E aí, ela disse: pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu queria que Jesus tirasse todos esses remédios e me desse apenas um. Eu queria salvação. Eu queria entregar minha vida a Jesus. Falei: mamãe, a senhora pode fazer isso agora.
E aquela tarde foi uma tarde muito especial, porque Jesus transformou a vida dela, daquela senhora. Jesus transformou aquela vida e foi algo muito especial. No outro domingo, no culto da noite, ela, na hora do apelo, ela veio à frente, testemunhando publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Foi algo muito especial e ela teve a sua vida transformada. E é isso que Jesus faz, meus irmãos. Jesus transforma. Jesus transforma. E pouco tempo depois ela foi chamada à glória. Mas o que aquelas inúmeras caixas de remédios não puderam fazer, Jesus fez. Jesus salvou a vida da irmã Marta. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que buscam vida em fontes erradas. Somente Jesus pode transformar. Infelizmente tem muita gente buscando a felicidade, a cura para a vida em remédios, quando na verdade o remédio principal é Jesus Cristo. É Ele que é a cura para a nossa alma, para o nosso coração. Mas há muitas pessoas que estão buscando vida em fontes erradas. Infelizmente tem muita gente buscando a felicidade das drogas, por exemplo. E a Junta de Missões Nacionais tem trabalhado através da Cristolândia para recuperar milhares de pessoas que estão sendo consumidas pelas drogas. Quantas pessoas agora, não sei se há alguém do conhecimento da família, dos irmãos, não sei, alguém, talvez um familiar distante, um amigo, alguém que nesse exato momento está se afundando por causa das drogas. A gente pode ver as notícias em São Paulo, na Cracolândia, tantos jovens, tantas pessoas ali que estão indo por este caminho tão difícil, trágico, se afundando ali nas drogas, consumindo drogas, achando que ali é um refúgio para viver. Não, pelo contrário, eles estão caminhando para a morte, estão longe de Jesus. Ali existem pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Meus amigos, meus irmãos, a verdadeira alegria, a cura para a nossa alma não está nas drogas, não está nos prazeres, entre aspas, deste mundo, está em Jesus Cristo. E as pessoas precisam recorrer à fonte certa, que é Jesus. Quem pode curar, quem pode restaurar, quem pode trazer a verdadeira felicidade, quem salva, quem transforma, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus pode transformar a sua vida, meu amigo. Jesus pode transformar a sua casa. Jesus pode mudar a história da sua vida. Segundo aos Coríntios 5:17, que é a divisa da nossa campanha. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, se fez novo. Jesus transforma. Alguns dias eu vi um vídeo de um testemunho de um homem que morava na Grande São Paulo, e ele perdeu praticamente tudo da vida. Ele perdeu a sua família num trágico acidente de carro, e ele perdeu o seu emprego e acabou se enveredando, acabou se envolvendo com as drogas. E esse homem estava na rua, num estado muito deplorável, quando ele foi abordado por um missionário da nossa junta, que falou do amor de Deus para ele, que Jesus tem poder para transformar. E naquele momento ele entregou a sua vida a Jesus, e ele foi transformado pelo Senhor. Ele passou a servir ao Senhor, e ele saiu das drogas. Ele foi acompanhado pela nossa junta de missões através da Cristolândia. Ele saiu das drogas. Hoje ele é casado, é pai de 2 crianças, é seminarista e atuante na igreja. Aquele homem mudou completamente. Por quê? Porque Jesus transformou a sua vida. Quando Jesus entra na vida do homem,
meus irmãos. É impossível o homem continuar na mesma vida pecaminosa. Quando não é possível o crente convertido ter prazer no pecado e continuar com as velhas e terríveis ações do maligno dominando a sua alma e o seu coração. E o Espírito Santo atua de forma extraordinária, fazendo com que o homem abandone as velhas práticas pecaminosas, as coisas velhas, e a partir do novo nascimento, venha uma nova criatura regenerada por Jesus, e ela passa a viver para a glória de Deus. Aliás, nós tivemos uma campanha de missões nacionais há alguns anos que tinha esse tema: vivo para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos, quando Jesus alcança o nosso coração, quando Ele passa a morar, quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, nós deixamos as coisas velhas para trás e tudo se faz novo, uma nova vida, uma nova história, porque Jesus transforma. E nós temos essa oportunidade tão preciosa de proclamar, de testemunhar as pessoas no poder de Deus, no poder de Jesus. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas espalhadas pelo Brasil que minha mãe evangelizou, especialmente lá no campo missionário, onde ela passou grande parte da sua vida. E muitas pessoas agradecem, com tudo guardado nos meus arquivos. Muitas pessoas que até hoje agradecem: olha, Flavinho, me chama de Flavinho, Flavinho, eu louvo a Deus pela vida da sua mãe, porque ela foi instrumento de Deus na minha vida. Hoje eu sou pastor. Aí tem outros que mandam, eu estou atuando, eu sou líder na minha igreja, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Eu tenho guardado essas mensagens. Eu digo isso não para méritos próprios, mas para a glória de Deus, porque é maravilhoso você saber que foi usado por Deus para ser instrumento de Jesus, para ser instrumento na vida de uma pessoa, levando a mensagem do amor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Como eu disse, não para a vaidade pessoal, porque a glória do homem é vanglória, mas para a glória de Deus. Quando algumas pessoas dizem: olha, pastor, naquela mensagem eu entreguei a minha vida a Jesus, eu louvo a Deus por sua vida, eu digo glória a Deus, porque eu quero continuar sendo instrumento para proclamar Jesus Cristo. Eu sei que o irmão Gelton tem essa maravilhosa experiência, o pastor Marinho tem feito esse trabalho aqui também na nossa QNL, irmãos que têm desenvolvido trabalhos pessoais. É tão gostoso quando alguém chega para a gente e diz: eu entreguei a minha vida a Jesus. Obrigado, meu irmão, porque através da palavra que o irmão trouxe, eu pude reconhecer naquele instante que eu precisava de Jesus, que Jesus precisava entrar no meu coração, e muitos ali naquele instante confessaram então Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essas pedrinhas preciosas eu sei que minha mãe tem, e nós podemos ter também. Nós podemos falar do amor de Cristo às pessoas, nós podemos ser testemunhas de Cristo, e o poder para o testemunho é dado por Deus. E esse poder para testemunha é para a obra de Deus. Em tempo algum Deus capacitou homens com dons a fim de que eles fossem usados para a exaltação do próprio homem. Os apóstolos tinham autoridade para ensinarem não a respeito deles mesmos, mas sobre o Filho de Deus. E nós podemos fazer isso. É tempo de avançar, meus irmãos. É tempo de anunciar a mensagem de salvação. É tempo de pregar que Jesus Cristo salva. É tempo de pregar que Jesus transforma. E o ID que Jesus deixou para nós é uma tarefa que a igreja pode realizar. E tem uma coisa: o crente não pode ser 007. Não dá para ser crente 007. O que é um crente 007? É aquele que ninguém vê, que ninguém sabe que é crente, que vive escondido e geralmente não faz nada. É o crente 007. Há muitos anos eu fiz um estágio com um rapaz que era um desses crentes 007. Ele era de um outro setor, mas a gente sempre se encontrava na hora do almoço. Ele trazia seu pratinho azul e botava ali no micro-ondas sempre antes de almoçar. Todo dia era a mesma coisa. Só que ele falava muita bobeira, falava muita besteira ali no ambiente de trabalho. E ele dizia: olha, esse final de semana eu vou sair para beber, para afogar as mágoas, como se a bebida trouxesse algum benefício, né? Pelo contrário, isso é coisa de Satanás para destruir a vida do homem e da família. E ele então falava: esse final de semana eu vou beber. E ele estava tendo problemas com a mãe por causa da bebida.
E ele falava muitas besteiras ali, ele ficava ali escutando, às vezes conversava com ele alguma coisa, mas sempre era isso: final de semana chegando, vou para balada, vou isso. Bem, só que eu não sabia que ele era um crente 007. Até o dia que eu fui na igreja dele. Porque até naquele tempo eu ainda trabalhava com criação de sites. Eu fazia sites para as igrejas da convenção, para as igrejas de outras denominações. Então, às vezes eu ia para as igrejas para conversar com o pastor. Como recentemente até falei a respeito do pastor Jorge, da Pizza Droga, que ficava a tarde toda lá no sábado. E aí um dia eu fui numa igreja, ainda naquele tempo daquelas vanzinhas amarelas do Roriz, do governador Roriz. Aí eu fui numa igreja grande de outra denominação para tratar com o pastor a respeito do site. E aí tinha alguns jovens, e quem eu vi ali no meio? O Caveirinha, que era o apelido dele. Estava ali no meio dos jovens, ele era membro daquela igreja. Meu Deus, não sabia que isso era grande. É o crente 007. Outra vez, eu já compartilhei esse aqui, acho que mais de 2 vezes com os irmãos. Um pastor resolveu ir de metrô, andar de metrô, e viu um membro da sua igreja. E ele, obviamente, ele foi cumprimentar. E ele era funcionário do metrô. Ele estava ali junto com alguns colegas. O pastor: nossa, que satisfação, né? Que bom vê-lo aqui. E aí os colegas dele: você é crente? Imagina a vergonha, né? São os crentes 007. Nós não podemos ser crentes 007. Meus irmãos, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos mostrar ao mundo com o nosso testemunho que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós não somos perfeitos. Alguém perfeito aqui nessa noite? Não tem. Temos defeitos? Sim. Somos pecadores, mas isso não pode ser argumento para a gente praticar coisas erradas, para a gente ter prazer no pecado, porque essas coisas ficaram para trás. São velhas coisas. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo, a partir do momento que recebemos a Jesus, nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Então nós devemos ser sal e luz. Nós devemos mostrar ao mundo que somos crentes, que tememos a Deus, mesmo com as nossas imperfeições, mas devemos mostrar que somos de Jesus. Tem uma música do Feliciano Amaral que ele canta dizendo: direi ao mundo que sou crente e não me envergonho de o dizer. Nós não podemos ter vergonha de dizer que somos crentes em Jesus, que temos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Eu espero que o Senhor não tenha vergonha de nós, quando Ele vier na sua glória, na do Pai e na dos santos anjos. É tempo, meus irmãos, de anunciar ao mundo que Jesus transforma. É tempo de proclamar que Jesus Cristo salva. E eu concluo desejando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, nos guie, a fim que Ele possa nos guiar, a fim de que possamos honrá-lo com a nossa missão, com a nossa vida, e que possamos todos sentir este desejo, o desejo de ir pregando o Evangelho, dizendo ao mundo que Jesus transforma. Que Deus nos abençoe.